Bom dia, sexto ano. A nossa aula de hoje será de correção da atividade da página 32 e da página 38 da aula passada. Então, a professora vai explicar o conteúdo através da correção e o gabarito também vai através, do WhatsApp. Então, vamos lá. Vocês, na página 32, peguem, a apostila e leiam o textinho que fala a respeito do perigo do colesterol. Nesse texto que vocês leram, eu quero que vocês circulem as palavras HDL, que é o bom colesterol, LDH, ruim colesterol, e a aterosclerose. Essa palavrinha difícil aqui, eu quero que vocês circulem também. Então, vocês leiam o texto com calma, circule essas 3 palavras que a professora pediu para circular. Depois que vocês leram, vocês, vão para a questão número 1. Aí vocês dão uma pausa no vídeo e vão para a questão número 1. Número 1 fala o seguinte: por que a aterosclerose é um processo perigoso para a saúde? Não se preocupem com essa palavrinha. Observe a imagem que está aparecendo agora na telinha de vocês. Essas 2 imagens aí, elas representam o que vem ser a aterosclerose, que é um processo de entupimento das veias, dos vasos sanguíneos. Então, ocorre o que? Um entupimento através das gorduras, os lipídios. A gente viu na aula passada, quem são os lipídios, as gorduras, que são as substâncias orgânicas. Então, ocorre um excesso dessas substâncias, elas vão ficar presas nos vasos sanguíneos e, consequentemente, ao longo do tempo, vai ocorrer o que? Uma obstrução, uma dificuldade da passagem do sangue, que é mega importante, para todo o nosso organismo, seja ele para o nosso cérebro ou seja ele para o nosso coração. Se houver essa obstrução, se as veias estiverem entupidas indo para o cérebro, pode ocorrer o famoso AVC, E se forem para o coração, pode ocorrer o que? O infarto, Então, essa aterosclerose, ela é um processo. Por que é um processo? Porque não é da noite para o dia, Muita gente magra, às vezes a gente pergunta assim: nossa, uma pessoa magra e morreu com problema de coração, com entupimento de veia. Sim, por quê? Porque isso é um efeito acumulativo. A gordura vai acumulando nos vasos sanguíneos. Vocês podem observar a imagem, aí na figura de vocês. Então, nós temos aqui, um vaso sanguíneo, E o que acontece? O acúmulo de gordura ao longo do tempo, se a pessoa tem uma alimentação muito gordurosa, vai fazendo o quê? Vai fazendo com que haja uma dificuldade da passagem do quê? Do sangue, E, ou seja, com o tempo, se eu tiver muito acúmulo de gordura, o que acontece? Não tem mais a passagem de sangue para o restante do corpo. E a pessoa pode o quê? Vir a ter vários problemas e um deles é o infarto, Beleza? Número 2. Em relação à sua concentração, vamos lá, número 2. Em relação à sua concentração no sangue, qual é a combinação ideal de LDL e HDL? Como a professora já havia explicado aqui antes, Os teores mais elevados, a gente tem que ter o colesterol bom, que é o colesterol, gordura boa para o nosso organismo. A professora explicou isso na aula passada, que nós precisamos sim de lipídios, nós precisamos sim de gorduras. Por quê? Porque muitos hormônios, eles são produzidos através da gordura. Então, a gordura é essencial para a manutenção, para o equilíbrio, para nosso metabolismo, Então, o certo é que nosso organismo, quando vocês vão fazer exame de sangue, ou pergunta para o papai, mamãe, vovó, vovô, quando pede exame de sangue, vai estar lá HDL e LDH. E LDL, geralmente, o colesterol bom da pessoa está baixo e o colesterol ruim, que é o perigoso, está altíssimo, Então, esse que é a questão. Esse tem que estar, o HDL é o colesterol bom, E o LDL é o colesterol ruim, tem que tomar cuidado, tá? Número 3. Todo mundo acompanhe lá na apostila número 3.
Bons hábitos alimentares, com prática regular de exercícios físicos, podem manter as taxas de colesterol bom, que é o HDL, e ruim em perfeito equilíbrio. Para isso, alguns alimentos, como os ricos em gorduras saturadas, devem ser evitados. Pesquise quais são os alimentos que devem ser evitados e quais os que contribuem para aumentar os níveis de colesterol bom no organismo. Então, vocês pesquisaram, né? São os básicos, né? O que a gente tem que evitar? As gorduras, né? Frituras, batata frita, embutidos, industrializados. E o que a gente tem que se alimentar mais, consumir mais? São, né, os alimentos naturais, peixe rico em ômega 3, né, uma gordura boa, castanha, um lipídio, também um óleo, a semente essencial, abacate, azeite de oliva. Não quer dizer que você jamais pode comer batata frita, comer um lanche, né? Quer dizer o seguinte, que a gente tem que comer com moderação, né? Porque, como a professora disse, são efeitos acumulativos. Essa gordura que ela vai ficar presa no vaso sanguíneo, ela não fica presa da noite para o dia. Isso aqui vai acumulando, acumulando, acumulando ao longo do tempo. Se a pessoa é sedentária, não tem uma alimentação correta, não tem hábitos de exercício físico, vai ocorrendo que é uma obstrução e com o tempo realmente não tem como passar o sangue. Aí você vai ter que fazer a cirurgia, aquela angioplastia, né? E outras cateterismo, tudo para tentar desentupir as artérias para que haja a passagem do sangue, né? Continuando então, pessoal, vamos agora para a página 38. Todo mundo com a apostila em mãos na página 38. Primeira questão. Justifique a importância de animais hibernantes apresentarem grande reserva de lipídio. Né? O que são animais que hibernam? Né? Vocês já ouviram falar, a professora já explicou uma vez, né? São animais que em uma determinada época do ano, em uma determinada estação do ano, né, geralmente no inverno, né, o qual a escassez de alimento é maior devido a essa condição climática, o que acontece? Muitos animais, eles não saem da sua toca, eles ficam quietinhos, né, e esperam esse tempo passar, essa estação passar, e só depois vão procurar alimentos, né. Aqui no Brasil é mais difícil porque nós não temos um inverno rigoroso, né? Mas, assim, existem muitos morcegos, né, que fazem isso. Urso polar, né? Algumas marmotas, que são exemplos de mamíferos, né? Então, o que acontece? Eles alimentam bastante, comem bastante, ficam bem gordinhos, criam bastante reservas de alimento. E quando chega esse período de inverno, o que acontece? Eles ficam quietinhos e vão gastando a energia que eles têm acumulado. Por isso que quando eles saem dessa toca, eles saem bem magrinhos, né? Então, o que é hibernar? Acompanha aqui. Poupar energia durante o inverno, já que esse período o alimento é mais escasso. Aí a questão número 1 fala o seguinte, né? Justifica a importância, né, deles hibernarem. Então, qual que é a justificativa? Os lipídios funcionam como isolante térmico, a gente viu na aula passada, né? Para evitar a perda de calor e funciona também como reserva energética, né? O que a professora acabou de explicar. Então, eles utilizam, né, esses lipídios, essas gorduras, essas substâncias orgânicas que eles foram acumulando ao longo das outras estações para que, quando chega o inverno, eles consigam ter reservas, né? Não perder o calor, conseguem utilizar essa reserva para manter a época do inverno, né? Número 2. Explique por que é mais vantajoso para os vegetais armazenar em suas sementes, como reserva nutritiva, mais lipídios do que carboidrato. Então, por que será que eles reservam mais lipídios nas suas sementes, mais gordura, do que o carboidrato? Essas duas substâncias orgânicas, né, que a gente viu na aula passada. Por quê? Porque os lipídios, eles são mais calóricos, né, do que os carboidratos. Então, os lipídios, eles possuem mais caloria, mais reserva energética, né, do que os carboidratos. Número 3. Os animais e as plantas diferem quanto ao modo de obtenção das substâncias orgânicas e inorgânicas.
que necessitam para a sua sobrevivência. Explique como isso acontece nesses organismos. Bacana, bem legal essa pergunta. Então, como que é o processo nos animais e como que é o processo nas plantas? Acompanhe. Nos animais, a obtenção de substâncias orgânicas e inorgânicas se dá através do quê? Da alimentação. Nós não somos plantas, então nós precisamos buscar, vocês lembram, as fontes energéticas através do quê? Da alimentação. Então nós precisamos buscar as substâncias orgânicas. Quem são as orgânicas? Isso aí, os lipídios, os carboidratos, as proteínas, através do quê? Da alimentação. E quem são as substâncias inorgânicas? Isso mesmo, a água e os sais minerais. A gente busca isso por fonte externa, não é? Nós, animais. E as plantas, como que as plantas obtêm esse tipo de alimento, esse tipo de substância? Ora, as substâncias orgânicas, que no caso é a glicose, esse açúcar que ela virá produzir, ela produz através do processo de, isso mesmo, fotossíntese, né, que é a capacidade que a planta tem de produzir seu próprio alimento através do quê? Utilizando a água, energia, né, o gás carbônico, ela irá produzir, né, reações químicas, irá produzir como resultado, liberar oxigênio, água e a glicose, que é o seu próprio alimento. Mas como que ela absorve, obtém as substâncias inorgânicas? Quem são as inorgânicas? São água e sais minerais. Então, como que a planta ela obtém essas substâncias inorgânicas? Ora, através do quê? Das raízes, né? Das suas próprias folhas, folhagens, raízes, né? É assim que ela obtém o quê? Que ela obtém esses nutrientes, né? Número 4. A 4, ela é bem bacana porque ela vai ser resposta pessoal. Então, a professora não vai colocar aqui a e a B porque vocês já estão carecas de saber qual que é a importância da água, né? Então, olha que bacana. Tem um textinho lá na 4, né? Essa aqui é a 4, né? Tem um textinho nela aqui e fala o seguinte. Letra A. Cite 3 razões que tornam a água essencial para a vida. Ai, 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 quem não souber essas 3 razões importantes. Vocês lembram que a professora falou que ela não quer mais resposta de 4ª nem 5ª série. A água é importante porque sem ela a gente não sobrevive. Não, não é só isso não. Isso era o quê? Resposta lá da 4ª, 5ª série. Resposta do 6º ano é o quê? Mais complexa. Para que serve a água? Além de nossa manutenção da vida, tanto animal quanto vegetal, o que acontece? Essencial para quê? Isso, dissolver substâncias, né? Levar substâncias para dentro, para fora da célula, regular a temperatura, né? E entre outras várias funções que a água tem, né? E a letra B é uma resposta bem pessoal, né? Em sua opinião, é ou será possível viver em Marte? Aí vai ser a opinião que você tem, você pode colocar. Então, nós finalizamos nossa aula de hoje, né? Correção da página 32 e da página 38, juntamente com explicação, e o gabarito também vai anexo via WhatsApp, tá bom? Bola para vocês.